Lembre-se de que a estação VOR funciona por meio de sinais de rádio VHF e o alcance é limitado, geralmente em 130 milhas náuticas, dependendo da altitude da aeronave. Se a aeronave estiver muito baixa, a própria curvatura da Terra vai impedir que o sinal do rádio chegue à aeronave. Quando você perde o sinal de uma estação VOR, deverá balizar seu voo em outra estação. No caso de São Paulo-Curitiba, basta trocar a frequência do VOR de Congonhas pela do de Curitiba, quando estiver mais ou menos na metade do caminho. O instrumento RMI, Radio Magnetic Information, ou Informação Magnética de Rádio, é um instrumento mais simples e serve apenas para mostrar a direção e a distância do VOR sintonizado no NAV2 e no NDB. A diferença entre o instrumento HSI e o RMI é que o último não segue radiais, é apenas um apontador. De qualquer lugar que você estiver, a seta verde sempre apontará para a estação VOR, e a amarela sempre apontará para a estação NDB. Só a título de curiosidade, o NDB é um sistema de navegação mais antigo, que usa sinais de rádio AM e que funciona de forma similar ao VOR, porém sem as radiais e sem o DME. Muito bem. Agora você já sabe sintonizar, definir, interceptar, alinhar e bloquear o VOR. E sabe também medir a distância e a velocidade da aeronave em relação à estação VOR. Agora deve estar se perguntando como saber as principais rotas para viajar e as frequências dos VORs. A resposta está nas cartas aeronáuticas. As cartas de rotas mostram as frequências das estações VOR, assim como as radiais que devem ser seguidas para cada aerovia. Por exemplo, a aerovia G449 vai de Congonhas a Curitiba, e para segui-la, basta seguir a radial 250 do VOR de Congonhas ou Curitiba. Também existem as cartas de aproximação e de decolagem, que mostram os auxílios de rádio, como VOR ou NDB. O VOR também é usado em procedimentos de decolagem e de aproximação por instrumentos. Veja, por exemplo, esta carta de aproximação do aeroporto de Congonhas. Esta carta diz que para se aproximar da pista 17R, se você estiver vindo do oeste, deverá sintonizar o VOR de Santana, cuja frequência é 114,3, e voar na radial 105. E então deve interceptar e seguir a radial 165 do VOR de Congonhas. Para fazer esse procedimento, você deve sintonizar o NAV1 com o VOR de Santana e deixar a frequência do VOR de Congonhas no standby. Quando bloquear o VOR de Santana, mantenha a proa e troque a frequência do NAV1 para a frequência do VOR de Congonhas. E acerte o HSI para a radial 165. E quando perceber que a seta do instrumento começou a se mover, faça uma curva para a direita para começar a alinhar com a radial 165. Dessa forma, se as condições do tempo permitirem, você verá ao longe a cabeceira da pista. Basta então fazer a aproximação normalmente. Vamos ver. Então, estamos aqui voando na direção do VOR de Santana. Você percebe aí que o NAV1 está em 114,3 e a frequência que está em standby é a frequência de Congonhas, 116.9. O DME diz pra gente que nós estamos a 1 milha de distância do VOR de Santana. Nós estamos voando na proa correta, 105. Nós então bloqueamos o VOR e continuamos na mesma proa 105, porém sem agora a navegação por rádio, e trocamos a frequência para a frequência do VOR de Congonhas
e ajustamos o HSI para proa 165, que é a proa da final da pista de Congonhas, pista 197 direita. A gente por enquanto está seguindo a mesma proa porque nós precisamos primeiro interceptar essa radial. Não adianta a gente ir diretamente em direção ao aeroporto. Nós temos que estar alinhados com a pista quando a gente estiver se aproximando do aeroporto. Então, para isso, a gente tem que estar na radial 165 do VOR de Congonhas. Olha lá, a seta começou a se aproximar, a parte central da seta começou a se aproximar da parte do restante, né? Então a gente começa uma curva para a direita com o objetivo de alinhar a seta, a parte central da seta com o restante dela e alinhar a aeronave com a proa. Então, à medida que a seta vai chegando, a parte central da seta vai chegando perto do restante, a gente já vai virando o avião para que a curva seja reduzida, né? Já é possível ver ali ao longe a pista, as luzes de auxílio ao pouso ali, já é possível ver. Nós estamos a 5.700 pés de altitude e descendo até a altura da cabeceira da pista. O vídeo está acelerado porque não tem sentido, né, demorar muito. Esse é um procedimento simples, só para mostrar como é feita a aproximação por instrumentos, pelo instrumento VOR, né? Você repara que o instrumento nave 2 também aponta diretamente para frente, que é a direção da pista. Então desligo o piloto automático para fazer o pouso na mão. Em uma situação de pouca visibilidade, poderia ser feita a aproximação da mesma forma. Você só ia demorar mais para ver a pista. Você só ia ver a pista quando ela estivesse mais próxima, mas o pouso poderia ter sido feito da mesma forma. É isso. Hoje você aprendeu a navegar por VOR. Com esse conhecimento você consegue voar para praticamente qualquer lugar do Brasil. E não se engane, o procedimento na vida real é exatamente igual a esse. O simulador é muito realista e os instrumentos têm o mesmo funcionamento. Portanto, pratique no simulador, pois certamente servirá de base para quando você for voar em uma aeronave de verdade. Até mais.